Olá pessoal, boa noite a todos vocês que vão começar a entrar agora nessa live semanal, né, que acontece todas as quartas-feiras às 7 horas da noite, e aqui pelo horário de Brasília, vamos colocar assim, muito embora esteja em São Paulo, a gente procura sempre obedecer o horário que teve a divulgação da live, que é importante que a gente faça com essa frequência, todas as semanas, no mesmo horário, no mesmo dia, para vocês já se programarem que semanalmente, nesse dia e horário, já tem esse compromisso comigo. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos vocês mais uma vez. Hoje o tema da live é bem direcionado para mulheres, muito embora eu acho tão importante que os homens também assistam, se informem, até para poder ajudar suas parceiras, né, entenderem melhor esse período tão difícil da vida da mulher. Mas que eu vou tentar simplificar aqui, ajudar vocês para poder sair desse sufoco que eu acho que muitas de vocês estejam passando. Então hoje a live vai ser a menopausa em equilíbrio. Quais são os alimentos e os suplementos que funcionam de fato? E é por essa questão que eu tô aqui. Diante de todo o conhecimento da minha prática clínica, diante de tudo que eu estudo sobre saúde da mulher, principalmente nesse período de transição hormonal, é que eu me sinto muito segura para poder estar aqui hoje ajudando todas vocês com essas informações que são valiosas. Tenho certeza que vão ajudar muito vocês, como eu disse, para amenizar todos esses sintomas. Então, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, para quem não me conhece, uma nutricionista funcional já há muitos anos, mais de 30 anos, aqui na área clínica, enfim, com várias especialidades, gastroenterologia, fitoterapia e também com foco, como eu disse, na saúde da mulher. Então, bem-vindo a todas vocês, sintam-se acolhidas, sintam-se à vontade. Eu quero fazer uma live, como sempre eu digo, de uma forma muito interativa, com uma linguagem bem informal, para que vocês possam entender ao máximo tudo aquilo que eu montei com grande carinho aí, com capricho, para poder falar com vocês. Tá ok? Então vamos lá, gente. Primeiro, essa parte introdutória eu acho até importante para poder entender alguns pontos para esclarecer vocês depois no decorrer das outras informações. Então, em primeiro lugar, por que a gente hoje estuda tanto e você vê tanta gente da área da saúde falando em saúde da mulher? Porque a Organização Mundial da Saúde prevê que em 2030, ou seja, daqui a 5 anos, a gente vai ter 1 bilhão de mulheres que vão estar dentro desse período de transição hormonal. Muitas mulheres. Nossa população está envelhecendo, a gente está vivendo mais, mas a gente quer que as pessoas vivam bem, principalmente as mulheres. E é fato que durante esse período de transição hormonal, várias alterações acometem as mulheres de acordo com a deficiência dos hormônios que começam a ser produzidos, a gente começa a ter menos hormônios produzidos e por isso a gente tem muitas alterações. E para que eu dê uma qualidade de vida para essas mulheres, para elas terem menos problemas, menos sintomas e vivam mais com melhor qualidade, é por isso que a gente tem estudado tanto esse assunto. E por isso que eu faço tanta live, tanta informação, tanto post para vocês. Porque como nutricionista eu digo que alimentação e suplementação é um divisor de água para vocês. Vocês precisam entender que a gente mudando esse estilo de vida, vocês vão passar por essa fase de uma forma muito mais tranquila. Como eu disse, o tema inicial é a menopausa em equilíbrio. Eu vou conseguir equilibrar melhor, né, todos esses sintomas e com isso eu vou passar e vida que segue, né? E vamos usufruir da nossa maturidade na melhor idade e fase da mulher, que vocês vão comprovar isso. Tá? Porque eu já passei, porque eu atendo pessoas e muitas mulheres que já passaram, que estão passando e que vão passar. E eu quero que você seja mais uma a ser beneficiada com essas informações.
Então, olha só, e vejo mais um detalhe, gente, que as mulheres são muito mal informadas, são mal acolhidas, são mal assistidas. Eu não quero generalizar, mas grande parte das mulheres que eu atendo, pelas perguntas que eu recebo diariamente, eu vejo isso, né? Que às vezes não fizeram reposição na hora certa, hormonal, não foram informadas que a alimentação tem muito a ajudar, que as suplementações têm muito a ajudar, né? Não fizeram exames laboratoriais para detectar as alterações que podem estar ocorrendo, para poder suprir tudo isso através de uma boa suplementação, e aí por isso sofrem e tanto condenam esse período, né? Ai, nossa, que horror, que isso e que aquilo. Mas de fato não foram assistidas adequadamente, por isso que sofrem tanto. Então, gente, esse é um dado importante. É importante vocês saberem que o período da transição hormonal começa aos 40 anos e ele segue até anos depois da menopausa. A menopausa é uma data onde a gente tem ou fica um ano sem menstruar, então a menopausa é essa data. A pré-menopausa é o que antecede essa falta de menstruação por um ano, então é nesse período. E aí eu tenho a perimenopausa, que são os anos muito próximos a essa data da menopausa, tá? Climatério é toda essa fase de transição hormonal. Então, climatério toda a fase, menopausa uma data, perimenopausa são os anos próximos à menopausa, pré-menopausa são anos, mas a gente não sabe quantos, você pode falar 5, 6 anos antes dessa menopausa, e pós-menopausa, logicamente, é esse período que a gente chama, às vezes até também tá correto você chamar de climatério, tá? Só para poder situar e vocês terem essas classificações bem claras na cabeça de vocês. Agora, quais são os principais sintomas que as mulheres têm e sofrem nesse período? Vamos lá, gente. Eu vou dizer para vocês que eu gostaria muito que vocês mandassem um aviãozinho, ou chamassem, ou compartilhassem alguma informação para amigas de vocês que precisam saber dessas informações, que comecem a assistir agora a live. Tá no começo, gente, e quanto mais gente puder ter essas informações, eu acho que vão ser valiosas, né? E aqui tem já uma pergunta que é a Fenta, tá falando fentanilfudel, alguma coisa assim, né? E os homens podem fazer reposição de testo a partir de quando? De quando houver deficiência de testosterona e a gente souber que é pela idade. Tem outros fatores que decaem na testosterona, assim como mulher também tem uma fase, várias causas que podem também ocorrer a uma falta de estrogênio, e não necessariamente você dizer que você está na transição hormonal. Às vezes você está passando por um período, um pico emocional muito grande, e pode cair esses hormônios. O homem pode ter uma gordura visceral e também ter uma queda na testosterona ou outras causas. E aí, com isso, a gente sabe que corrigindo a causa eu vou melhorar os níveis de hormônio. Mas se eu souber que a causa é porque já está entrando, como eu falei, na transição hormonal, na andropausa do homem, ou no período que antecede a menopausa da mulher, que é nesse período que eu falei que é pré-menopausa ou perimenopausa, então aí se faz necessário a gente fazer a reposição, sim. Não precisa a gente chegar no fundo do poço. É isso que eu bato muito pé. Às vezes você tem os exames laboratoriais, os hormônios normais. Não, meu FSH, meu estradiol, minha testo, meu LH, tá tudo bonito lá. Mas às vezes é que a data que você fez a coleta, você estava produzindo hormônio normalmente, porque esse período que antecede a menopausa, você pode ter as oscilações. E vai ver que aquele mês estava tudo bonitinho, você não estava estressada, não estava ansiosa e estava produzindo normalmente. Mas se você tiver sintomas, que eu vou dizer quais são os sintomas agora, todos que a gente costuma ter nesse período, por que não entrar já com um pouco de reposição? Ou então já alertar a mulher com relação a isso? Olha, provavelmente esses sintomas são clássicos da menopausa. Você tem mês que está fazendo seus hormônios adequadamente, tem mês que não, por isso que você está tendo essas mudanças em todo lugar do seu corpo, porque é tanta mudança. Olha, a gente tem primeiro a mudança comportamental.
Então, assim, você começa a ficar mais querendo ficar mais quietinha, mais isolada, não, porque a gente começa a ter uma irritabilidade muito grande, ansiedade, picos de ansiedade ou depressão, a gente começa a ter essas alterações muito grandes, né? De irritabilidade mesmo, aquela coisa que parece que está vivendo um período pré-menstrual mais intenso e mais prolongado. Então, às vezes, a gente fica tão irritada que você quer ficar mais quietinha. Então, esse comportamento se muda da mulher, mudanças estruturais na composição corporal, é uma grande queixa, né? Aumentou gordura abdominal, perdi massa magra, perdi massa óssea, meu cabelo afinou, começou a cair, minha pele despencou, aumenta a flacidez, aumenta a ruga. Então, assim, manchas na pele. Então, é um período que você se modifica muito estruturalmente falando. A mulher se desconhece não só no comportamento, mas também nas partes estruturais. Você começa a fazer uma bioimpedância e vê que aquilo está sendo alterado, e tem várias razões para isso acontecer. Obviamente que a razão principal é a queda hormonal que está acontecendo em você. Você já está tendo essas mudanças na produção dos hormônios, principalmente na rainha dos hormônios, né? Como uma médica colega minha fala, que é o estrogênio, que ele é a rainha mestre aí, que está fazendo tudo isso. Ele faz tudo de bom e também faz tudo de ruim na falta dele, né? Fora isso, eu posso ter na parte neurológica, além de parte comportamental, mudanças na comprometimento na cognição, na memória. Eu tenho aquelas névoas cerebrais, aqueles esquecimentos, né, que dá os temidos fogachos, que pode ser diurno ou noturno. Eu posso ter a queda do libido. Além disso, a gente tem aí energia cai, você fica mais cansada, você fica mais indisposta, mais sem vontade de fazer as coisas, né? Insônia, a insônia pode vir tanto porque eu não tenho um sono tão reparador por causa da queda estrogênica, mas também, gente, porque eu posso ter os fogachos à noite, e aí isso altera muito o sono da mulher, e aí é lógico, a energia do dia seguinte fica comprometida, né? Como é que uma pessoa que não dorme direito vai querer ter boa energia? E já não tem, porque já não tem estrogênio direito, não está fabricando. A gente também tem uma alteração na saúde como um todo, que vocês vão ver quais são as doenças que podem acometer as mulheres mais facilmente nessa época, né? Então, é muito comum que aconteçam uma probabilidade maior, que vocês vão ver, Adriana, oi, boa noite, de doenças cardiovasculares. Muitas mulheres aumentam o colesterol nessa fase, porque colesterol é uma matéria-prima para formar hormônio, e aí você tem uma sobra grande. Se você já estiver inflamada, isso pode acarretar um risco maior para ter doenças cardiovasculares. Se você começa a aumentar essa gordura do abdômen, isso também vai acarretar mais risco de doença cardiovascular. A sua pressão arterial pode aumentar, né? E a gente sabe que a mulher abaixa de 5 a 10% a taxa metabólica basal, seu gasto calórico, não só porque estrogênio abaixa, mas também porque você acaba reduzindo a massa muscular. Então, você vê que uma coisa te leva a outra. Essa gordura abdominal aumenta o risco de resistência insulínica, do diabetes. Você tem uma alteração na microbiota intestinal. Então, a gente fica com menos diversidade de bactérias protetoras lá no intestino, e isso pode te acarretar um mau funcionamento intestinal, a desbiose intestinal, uma alteração nas bactérias que fazem a metabolização do estrogênio lá na sua microbiota, que é o estroboloma. Então, olha quanto, e além da osteoporose, né, gente? Então, assim, que é muito comum. Então, veja, muitas doenças podem acontecer quando a mulher é uma mulher que é mal assistida, que é mal cuidada, que não pensa que vai passar por essa fase. Então a gente precisa ter um olhar mais, uma visão melhor para essa mulher, tem que acolher melhor, tem que informar melhor que tudo isso é uma fase que vai passar. E fazendo ou não a reposição hormonal, que a alimentação e as suplementações tem muito para te ajudar.
Então, agora eu vou falar exatamente sobre isso, que é o que eu quero me propor a falar mais com vocês, que é justamente o quanto a alimentação pode ajudar todas vocês nesse sentido, né? Porque às vezes a gente fica só pondo a responsabilidade nos suplementos ou na própria reposição. É lógico que faz uma baita diferença. Eu falo que a reposição hormonal, ela dá um up pra gente absurdo, né? É um divisor de águas, mas combinando com uma alimentação adequada, bem assistida, bem orientada e uma suplementação, gente, você otimiza demais, a gente potencializa todo o resultado da reposição hormonal. Agora imagine para a mulher que não pode por algum motivo fazer a reposição. Aí é mais importante ainda cuidar do estilo de vida. A Ju Lisboa fala, não posso fazer reposição hormonal. Minha irmã está com câncer. Pois ela é gêmeas, né? Então está descartada, sofrendo muito na menopausa. Então, Ju, vamos lá. Lógico que seria importante até você fazer o seu teste genético para saber se você tem os genes que também estão ligados a um câncer, um favorecimento de um desenvolvimento de câncer, mas geralmente quando você tem gêmeos, né, univitelíneos ainda, a gente tem uma probabilidade grande. Mas enfim, você deve ter tido essa orientação dos médicos, então por isso é importante que você considere tudo isso que eu vou falar, estou falando nessa live, viu, Ju? E mais importante ainda, que eu estou dizendo, ó, estou com todos esses sintomas, doutor, é SOS mesmo, né? SOS porque não é só quem é mulher e sabe o quanto é difícil enfrentar esse período sem uma assistência devida. Treino todos os dias, na força da disciplina, não tá fácil, é isso mesmo. Mas tem que lutar contra a maré. Eu falo assim, olha gente, antes a gente não tinha que enfrentar a força da falta de hormônio, a força do envelhecimento. Agora a gente tem que enfrentar isso, né? Quem tá na menopausa, geralmente a transição hormonal começa aos 40 anos. A menopausa, a média da menopausa são 50 anos. Então veja, uma mulher que começa a ter uma transição hormonal, já uma mudança, todas essas alterações aos 40, e a gente sabe que a sobrevida hoje, que a longevidade está em média de 90, 95 anos, você tem pelo menos mais metade dessa vida que você tem que viver de uma melhor forma, né? Então pensem nisso, né? Que é importante, você viveu metade da vida produzindo os hormônios e vai ter outra metade da vida sem os hormônios se você não puder fazer reposição hormonal. Então cuidar da alimentação, cuidar da sua suplementação é vital, é fundamental. E pena das pessoas e das mulheres que não têm esse conhecimento. Eu sinto muito, por isso que eu tiro um tempo do meu trabalho para poder me dedicar a vocês. E é por isso que eu tô aqui hoje. Então, assim, sempre a alimentação, quando eu vou atender uma mulher que está nesse período, é lógico que todo o meu trabalho tem que ser e é individualizado. A dieta que a gente sabe que mais favorece as mulheres no período da menopausa é a dieta do Mediterrâneo, mais parecida com a dieta do Mediterrâneo. Mas eu posso usar aí um low carb, eu posso usar um jejum intermitente, eu posso usar uma dieta, enfim, que tenha uma low food maps. Eu tenho várias estratégias de alimentação que eu vou utilizar para uma mulher que está no período de transição hormonal, tá? A estratégia que eu vou usar vai depender da sua necessidade. Se eu tenho associado aí uma doença já cardiovascular, se eu tenho diabetes, se eu tô inflamada, se eu tô obesa, então assim, com sobrepeso, tudo isso vai depender, se eu tenho uma disbiose. Então, para cada mulher, além de estar na transição hormonal, ela pode ter em associação alguma dessas doenças já associadas. E é isso que eu tenho que investigar, avaliar, para poder então fazer um cardápio, né, individualizado,
que vai dar condições para ela não só amenizar os sintomas que ela está enfrentando, né, todas essas alterações, mas também cuidar dessas outras patologias que estão associadas. Se ela tem uma osteopenia, então eu tenho que olhar isso, né? Então não dá, nosso organismo, gente, está todo linkado. Eu não posso só tratar uma coisa e esquecer do restante. Eu tenho que saber fazer uma avaliação de exames laboratoriais, ver e corrigir todas as deficiências nutricionais que ela tiver, porque isso ajuda muito, né, a mulher a ter um bem-estar melhor e a ter menos sofrimento nessa época, né? Então, de repente, ela está na transição hormonal e ela tem uma ferritina baixa. Então, a indisposição dela piora mais ainda, pela queda de hormônio, pela queda do ferro, que é importante para isso. Se ela tem uma vitamina D baixa, então assim, enfim, então eu preciso olhar isso. Se ela já tá na menopausa com uma névoa, tipo aquele esquecimento, uma B12 baixa, vai piorar. Então, por isso que eu tenho que também estar olhando tudo para poder adequar tudo isso e dar para ela saúde, bem-estar, longevidade e felicidade, amenizando esses sintomas. Vamos falar de alimentação então? Olhem só, bom, qualquer dúvida vocês vão me perguntando aqui, tá, gente? Então eu falei para vocês que eu vou ver quais são os critérios que eu vou fazer, hipocalórica ou normocalórica e assim por diante. A gente também disponibiliza hoje de testes genéticos, os painéis eles falam como você pode responder mais por uma questão, uma característica genética sua. Se uma dieta mais rica em gordura, mais pobre em carboidrato, mais rica em proteína, também esses macronutrientes, às vezes se eu tenho um teste genético, eu consigo também ter mais essa ferramenta para poder ajudar, tanto nisso quanto na metabolização de alguns nutrientes. Isso é fantástico, né, gente? Teste de intolerâncias alimentares. Então, quando eu faço todas essas avaliações, eu consigo fazer todos esses exames, também eu consigo ter um cardápio mais preciso ainda, né? Uma dieta de precisão, uma nutrição de precisão. Então, é isso aí que a gente sempre está buscando isso. Agora, vou enriquecer a alimentação com alimentos fitoestrógenos. O que é isso, doutora? Bom, alimentos fitoestrógenos é como você tem um alimento que tem moléculas dentro dele que são parecidas com estrogênio. Se eu tenho moléculas, substâncias parecidas com o estrogênio, então ele vai fazer às vezes, ou ele vai fazer uma função parecida, similar com o estrogênio. Então, mesmo que eu não tenha a produção adequada de estrogênio, eu vou estar usando aquele alimento que tem na sua composição essa molécula que vai entrar lá naquele receptor da célula e vai fazer a função do estrogênio, como se fosse ele, que é parecido, igual ela falou da irmã gêmea dela, é uma molécula gêmea ao estrogênio. Então, quem são esses alimentos que são parecidos com o estrogênio que tem a função dele? Anotem: linhaça, semente de linhaça, é um dos alimentos que vocês têm, que vocês podem usar, mas tudo isso que eu vou falar para vocês é para usar com frequência e na quantidade certa e da maneira correta que eu vou explicar, tá? A semente de linhaça é para usar triturada. Comprem a semente em grãos, dourada, se possível, que ela é mais rica em antioxidantes, mais fácil de ser também trituradinha, ela é mais macia. Aí eu vou triturar essa semente de linhaça, vou guardar num pote na geladeira, dura em torno de uma semana, 10 dias. Aí eu vou usar uma colher de sopa ao dia. Aonde? Na fruta, na sopa, num patê que eu for fazer, mas você tem que ter a garantia que você consumiu essa colher inteira, né, de semente de linhaça triturada. Não é para pôr uma pitadinha aqui e outra lá e perder a noção da quantidade, porque os estudos demonstram que é uma colher de sopa ao dia que tem a quantidade de fitoestrógeno necessária para amenizar os seus sintomas de menopausa, certo, gente? Então vamos lá.
semente de linhaça triturada. Quais são os outros alimentos? A soja e derivados, né? Como a gente utiliza hoje mais os derivados das sojas que são fermentados, porque a biodisponibilidade das isoflavonas, que são as moléculas parecidas com estrogênio, que tem ação estrogênica, vão ter ação importantes para você. Então, o que a gente tem de derivados da soja que são fermentados? Posso considerar que, embora não é fermentado, mas é um coagulado, o tofu, o miso e o natto. Então, miso e natto não é tão comum, mas o tofu é muito comum, vocês podem achar aí. O tofu, geralmente eu compro da versão orgânica, que é melhor, uma soja não transgênica, e aí eu vou utilizar isso, tem uma riqueza grande de isoflavonas, ele tem ali uma concentração boa e eu vou usar ele com frequência. Eu posso usar esse tofu de diversas maneiras. Eu sei que muita gente que está me vendo agora fala, Deus me livre, doutora, tofu, nem pensar, tô fora, né? Mas que não tem gosto de nada, por isso... Por não ter gosto de nada, você pode fazer associações com ele, combinações, que você vai conferir para ele gosto, paladar, nutriente bacana, vai aumentar o valor nutricional, inclusive do tofu. Então eu misturo ele com azeite de oliva, com cúrcuma, com orégano, com salsinha, ou com coentro, ou com pimenta caiena, com uma cenoura ralada, com castanha, com nozes, com amêndoa. Então eu posso bater um tofu com molho de tomate, posso fazer um patê de tofu, misturar ele com atum, com frango, que ele vai dar cremosidade para o frango e para o atum. Eu posso fazer o tofu misturado com ovos, que eu posso fazer uma omelete com tofu, posso fazer um tofu com espinafre, posso usar o tofu, fazer um mousse de tofu com uma bebida vegetal e colocar ali uma uva passa, uma ameixa, um damasco. Então tem tantas receitas. Posso fazer grelhado com óleo de coco e fazer com legumes. Então tem inúmeras receitas. Eu mesmo passo muitas receitas, porque eu sei que muitas das minhas seguidoras estão nessa fase e não gostam às vezes e não sabem como consumir o tofu. Por isso que eu mesmo sou uma grande consumidora de tofu e passo muita receita de tofu, gente. Ah, mas tofu, doutora, não tem esse negócio da soja transgênica. Gente, não tem, a menos que você tenha alguma intolerância ou alergia à soja. Do contrário, pelo amor de Deus, não tem problema, tá? Porque hoje a gente tem os tofus que não são feitos, né, a partir da soja transgênica. Deu para vocês entenderem? Então dá para consumir, põe na sopa, fica uma delícia, gente, quadradinho, tipo quando a gente vai comer um misoshiro, sabe? Fica ótimo, você põe uma sopa de legumes e faz quadradinho de tofu. Olha quantas ideias! Eu espero que vocês estejam aproveitando essas minhas ideias, hein? Que isso vocês não vão encontrar em lugar nenhum. É só a doutora Roseli com a prática clínica minha de todos os dias. Inclusive, todas essas receitas, eu faço até os e-books que vão estar disponibilizados para vocês a hora que vocês quiserem lá no meu site. E aí vocês vão ver que eu tenho 2 e-books de menopausa, que eu tenho um monte de receitas de tofu. Vocês vão ver lá. Além disso, a gente tem também como fitoestrógeno a lentilha, o grão de bico, que é maravilhoso. O que eu posso fazer com o grão de bico e a lentilha? Bom, primeiro que eu tenho que deixar de molho o grão de bico por no mínimo 8, 12 horas para tirar aqueles fatores antinutricionais, os fitatos. Joga fora, igual feijão, gente. Lava bem, joga fora aquela espuma. Aí você vai fazer o grão de bico cozido com folhinha de louro para diminuir os gases. Aí, se você tem gases mesmo assim, faz a pasta de tofu. Quando eu bato essa fibra, eu diminuo a ação dela. É ela que pode fermentar se você tiver desbiose intestinal. Faz uma pasta de tofu, pode fazer uma sopa de tofu, pode comer o tofu na sua, o grão de bico na sua salada, pode fazer uma pasta de grão de bico, posso associar ele a várias coisas, gente. Eu ponho limão, azeite, salsinha, nossa, fica uma delícia, um pouco de pimenta. Então o grão de bico, gente, é precioso, tem proteína vegetal, é rico em fitoestrógeno, tem um amido muito bom, um carboidrato que vai te dar energia,
tem cálcio, tem magnésio. Olha quantas coisas boas você encontra no grão de bico. A gente tem várias proteínas em pó hoje para os veganos, vegetarianos, à base do grão de bico. Então, faça favor de começar a colocar grão de bico aí. Você pode fazer uma quantidade grande e congelar as porções, fica muito mais fácil. Pode fazer a farinha de grão de bico, né? Então, enfim, põe na massa, olha aí, na massa de torta. Posso fazer uma almôndega com grão de bico, né? E posso colocar aí uma carne moída, um frango, mas posso fazer essa associação. Depois de cozido, batido, eu posso juntar e fazer uma almôndega. Fica ótimo também. Então percebem que tem muitas maneiras pra gente colocar aí o grão de bico, a lentilha também. Salada de grão de bico, creme de lentilha também. Salada de lentilha, creme de lentilha, pode ser quente, fria. E a lentilha, além de ser um fitoestrógeno, ela é rica em lítio, é uma das melhores fontes de lítio, que estabiliza o humor, que a mulher tem muito em oscilação quando está na menopausa. Olha que maravilha! E além disso, a lentilha não dá tantos gases, não precisa ficar tanto de molho, e você pode fazer e congelar também suas porções de lentilha. Então, quando eu vou congelar o alimento, uma dica também preciosa, sempre cozinha a menos do que ao ponto de você comer, porque a hora que eu congelo e descongelo, ela vai amolecer mais, tá? Senão fica aquela pasta, fica aquela lentilha muito mole. Então, esse é um detalhe importante. Então, ó, já tô dando todas as dicas. Sabe por quê? Porque, gente, a cozinha pra mim é um laboratório. Eu amo cozinhar, adoro criar receitas e sei cozinhar. Então, eu falo pra vocês com muita segurança. Eu sei fazer a lentilha, eu sei fazer o grão de bico, eu sei fazer o tofu, graças a Deus. Eu não sou como muitas nutricionistas que nem chegam na beira da cozinha para cozinhar um ovo. Que eu conheço muita nutricionista que não suporta cozinhar. Agora, não me perguntem se é correto ou não, porque eu acho que a partir do momento que você tem toda essa credibilidade, esse conhecimento do poder da nutrição sobre a nossa saúde e tudo isso que eu tô falando, você tem que, no mínimo, primeiro dar um exemplo de comer bem como nutricionista e segundo, saber fazer para você saber orientar. Quem não sabe fazer, não sabe orientar. É ou não é, gente? É essa a minha opinião. Mas não tô aqui para falar sobre isso, foi só um desabafo. Então, vocês veem que esses alimentos não podem faltar. Fora isso, as folhas de amora que você vai fazer na infusão também tem ação fitoestrógena. Infusão, quando eu digo, são chá de folha de amora é preciosíssimo, diminui muito fogacho, diminui outros sintomas também de menopausa e você pode tomar de 1 a 2 xícaras ao dia, tá? Então, ó, chá de folha de amora, grão de bico, lentilha, tofu e a linhaça. Já entenderam como vão introduzir isso na alimentação de vocês? Só que tem que ser uma constância, né? Não dá para comer um dia e esquecer depois 30 dias de comer. Não é assim, tá? Ô, Luciana, querida, linda, uma professora maravilhosa de inglês, né, Luciana? Qual a quantidade de tofu a ser consumida por dia? Tudo depende da sua necessidade, né? Então, ele entra também como uma proteína, tem que fazer o cálculo dele como uma proteína, mas a porção de tofu mínima para poder te garantir também um benefício com relação aos sintomas, aliado a todos esses alimentos, é principalmente 30 gramas, 30 a 60 gramas, que são de 1 a 2 fatias no mínimo que você vai comer. Aí tem diversas formas. Agora, o que você pode fazer? Ó, um dia eu vou fazer, tipo a linhaça eu gosto de colocar todos os dias, porque além de ela ter esse efeito fitoestrógeno, ela também tem ômega 3, tem fibra, melhora a inflamação, o trânsito intestinal, então eu coloco ela diariamente mesmo. Baixa índice glicêmico, dá saciedade e poderia ficar falando até amanhã da linhaça. Mas o tofu você pode intercalar com o grão de bico, pode intercalar com a linhaça, pode intercalar com o chá de amora também, porque eles também têm ação fitoestrógena. Então é importante, dentro de uma alimentação saudável, esses alimentos entrarem com mais frequência. Não que todo dia eu vou comer grão de bico, todo dia comer lentilha. Não, você alterna. Um dia grão de bico, um dia lentilha, outro dia tofu e por aí vai. Além dos outros que eu vou falar agora também, tá? Eu vou continuar falando sobre alimentação, que é importante. Bom, as raízes são preciosas também.
né? Mulher sem tubérculo, não, pelo amor de Deus, não é aquela fobia de comer carboidrato, né? Aquela carbofobia, porque eu quero emagrecer. Gente, para você melhorar o humor, para você ter melhor desempenho, energia, você precisa de um pouco de carboidrato bom para formar serotonina, para você formar glicogênio no seu músculo, né? Que é a principal fonte de energia que você tem. E as raízes não têm só carboidratos bons, elas têm carboidratos bons de baixo índice glicêmico, quer dizer, vai te dar saciedade por um tempo prolongado, tem magnésio, tem fibra, tem cálcio, tem outras coisas associadas, por exemplo, a abóbora tem vitamina A. Então, quando eu falo de raízes de tubérculo, eu estou falando do inhame, por exemplo. O inhame também é um fitoestrógeno, que tem essa molécula parecida. E no outro dia você e melhora a imunidade. Então, ó, inhame é outra coisa. Ah, igual o tofu, não tem gosto de nada. Você pode fazer desde mais simples inhame, só cozinhar ele com casca inteiro e depois corta, descasca, corta, põe azeite, salsinha, pimenta, sal, cúrcuma, o que você gostar de temperinhos e comer desse jeito. Pode fazer um purê de inhame, posso colocar o inhame na sopa, eu posso fazer suco com inhame. Posso, ou você deixa ele de molho, se você for usar cru, né, para tirar o fator antinutricional, pelo menos umas 6, 8 horas, ou então você pré-cozinha ele para usar ele no suco verde, por exemplo. Você pode estar usando ele, sabe como fica maravilhoso o inhame, gente? Com molho de tomate, vai criar um molho rosé. Você faz um molhinho de tomate em casa, que é rico em licopeno, inclusive maravilhoso, que evita câncer de mama na mulher e próstata no homem. Licopeno é ótimo para a pele, um anti-age maravilhoso, antioxidante. Aí você pega um inhame cozido, bate com molhinho de tomate, ele fica aquela cremosidade espessa e fica aquele molho rosé maravilhoso, gente. Experimente fazer isso. E eu uso muito inhame também, como para dar cremosidade nos patês. Geralmente, o que você usa em patê? Eu uso maionese, eu uso creme cheese. Como eu não uso lácteos em nada e nem oriento meus pacientes, geralmente não, meus pacientes têm muitos problemas gástricos intestinais e aí eu retiro os lácteos. O que acontece? Sobra o inhame, sobra o tofu, porque com isso eu dou cremosidade aos patês, as pastas ficam excelentes com inhame ou com tofu batido. Então, pode experimentar fazer isso que eu tô falando. Inhame você pode usar de muitas formas, né? Na torta, na massa, enfim, gente, fica sensacional o inhame. Vocês, tenho certeza que vocês vão adorar e ter tudo isso de bom que eu tô acabando de falar. Além disso, abóbora, mandioca, batata doce, né? Não esqueçam de todas essas raízes, né? Então, essas são as maneiras possíveis. Abóbora, purê de abóbora, abóbora com azeite e alecrim no forno, assada, fica excelente. Eu posso fazer uma sopa de abóbora, eu posso fazer uma mandioca assada com gergelim, eu posso fazer uma batata doce também, que fica crocante, dá uma assada, depois eu ponho o cozinho e asso. Batata doce, então, dá para fazer N coisas, um bolinho com frango, né? Esses bolinhos de marombeira, que é só a batata doce com franguinho dentro. Enfim, escondidinho de batata doce com frango. Então, olha quantas coisas que eu tô dando ideia, como introduzir isso no dia a dia de vocês, hein, gente? Vamos ver o que tem mais de pergunta aqui. Geunice Fagundes. Muito obrigada, doutora, você é maravilhosa. Ô, Geunice, obrigada, querida. Olha, eu tenho gente de tanto lugar, né? Ontem eu atendi uma paciente de Roraima, é isso mesmo, Rondônia, Roraima, do sul, do norte a sul do Brasil e fora do Brasil. Eu tenho que agradecer. A Ju Lisboa fala, consultoria muito inhame. Olha, é isso mesmo, eu dei várias ideias do introduzir o inhame, né? Agora vamos falar de um outro grupo alimentar que é rico em ômega 3, que diminui muito os sintomas da menopausa, gente, que são os peixes de água fria, as sementes e as castanhas. Não esqueçam disso. Uma porção de castanha ao dia, pode ser a castanha do Pará, nozes, amêndoa,
ou de sementes que são importantes, semente de linhaça eu já falei, a semente de abóbora, a semente de girassol, a semente de gergelim. Então tudo isso, faz uma granola, mistura tudo isso, põe na sua salada, põe na sua fruta. É muito importante você comer isso, pelo menos uma porção. O que é uma porção? Um punhadinho, 1, 2 colheres de sopa no máximo ao longo do dia. Não é para comer demais. 2 castanhas do Pará já tá ótimo para suprir requerimento de selênio e diminui muito os sintomas da menopausa, diminui a inflamação, dão saciedade, baixa índice glicêmico. Então são sensacionais. E os peixes? O salmão, o arenque, a sardinha, tá? Então também, que tal fazer um peixe com crostas de sementes? Pronto, eu já estou usando tudo de gordura aí. Ótimo, né? Isso é importante. E como eu falei, dieta do Mediterrâneo vai de acordo com azeite de oliva, que seria o melhor. Se você não puder comprar o extra virgem, compra só azeite de oliva, tá? Então sempre, gente, peixe com castanha. E não que você vá associar, tô falando que esse grupo é importante. Consuma pelo menos umas 3 vezes de peixe por semana. Todos esses que eu falei são ótimos, né? Mas a sardinha é mais barata, você pode fazer N coisas com sardinha, desde patê, a torta, comer ela só com salsinha tá ótimo, e azeite, enfim, muitas coisas se faz, até o cuscuz com sardinha também fica legal. Então é importante isso, tá, gente? E as sementes você pode comer ao natural, ou então, como eu falei, faz uma granolinha e põe todo dia na sua salada de 1, 2 colheres de sopa, tá? Outra coisa importante, que eu pego muito no pé das mulheres, considere a quantidade de proteína ao dia. Qual é a quantidade de proteína ao dia que as mulheres têm que comer no período da menopausa para não perder massa magra, para não reduzir metabolismo gasto calórico diário? Hein? Qual é? E não engordar com tanta facilidade. É no mínimo de 1,2 a 2 gramas de proteínas ao longo do dia, gente, por quilograma de peso. Então, vamos supor que eu tenha 60 quilos. Vamos supor que eu tenha 60 quilos, tá? Se eu consumir, por exemplo, 75 gramas, 70 gramas, de 70 a 80 gramas de proteína ao dia, eu estou cumprindo com o requerimento. Agora, se eu já tenho mais do que essa quantidade de peso, eu vou precisar de mais, tá? Então, assim, de 1,2 a 2 gramas por quilograma de peso ao dia. Vou dar um exemplo para vocês. Você comeu 2 ovos de manhã, você tem 15 gramas de proteína. Almoço e jantar, se você comer um filé de frango, ou um filé mignon, ou uma carne moída, ou um filé de peixe, gira em torno de 25 a 30 gramas de proteína, tá? Então, vamos supor aí 30 gramas de proteína almoço e jantar, porque você comeu um pouco de grão, né? Então, 60 mais 15 de lá dão 75. Se você tiver 60 quilos, você vai alcançar aí o que eu falei, 1,2. Agora, imagine se você já tem mais do que esse peso. Isso não é suficiente, então daí você tem que comer proteína à tarde. Por isso que às vezes à tarde, ou você tem que comer um patê de atum, ou um patê de frango, ou 2 ovos outra vez, ou colágeno proteico, ou whey protein, senão você não bate requerimento de proteína. E aí não sabe porque não ganha músculo. E aí não sabe porque engorda com facilidade, porque não tem saciedade, porque precisa comer mais carboidrato, justamente porque não tem proteína em quantidades certas ao longo do dia, tá? Então, olha bem para isso. E cuidar da sua microbiota para amenizar todos esses sintomas, isso é fundamental para você absorver os nutrientes dos alimentos que você está comendo, né? E como eu falei, para evitar aí a gente lembrar que tem aquele conjunto de bactérias, que é o estroboloma, que faz metabolização de estrogênio. Isso é importante, hein, gente? Então, eu tenho que ter uma microbiota saudável. E para isso, eu posso fazer uso, além de uma alimentação saudável, rica em fibras, como eu acabei de mencionar para vocês, com todos esses alimentos, eu posso também estar fazendo uso dos fermentados, né? Então, posso usar o kefir, o kombucha, que também são legais, ou iogurtes, que também, se eu puder usar lácteos, pode ser o iogurte também, usando como um alimento fermentado. Hidratação, fundamental, 35 ml por quilograma de peso ao dia. Quem não está bem hidratada não vai ter hidratação de pele, de cabelo, porque a pele resseca. E, inclusive, gente, tem mulheres na menopausa que tem coceira no ouvido, aquele zumbido no ouvido, vocês sabem, ressecamento de olhos.
ressecamento de mucosa vaginal, ressecamento na boca, na mucosa oral. Isso tudo é porque cai o estrogênio, vai ficar ressecada. Aí não hidrata, piorou a situação, tá? Não esqueçam disso, tá? Que eu tô falando. Agora, vamos evitar alimento inflamatório, né? Porque isso piora muito os sintomas da menopausa. O que é alimento inflamatório? Vamos pensar: açúcares, farináceos, alimentos ultraprocessados, embutidos, bebida alcoólica, refrigerantes, suco de caixinha, e ninguém merece frituras. Então, tudo isso, gente, a gente tem que eliminar. Tem que colocar coisa boa e fazer com que essas coisas sejam reduzidas ao máximo, porque senão não adianta, tá? Vamos ver aqui o que tem. Vai salvar a live? Vou salvar a live. Doutora. Aqui, todas as minhas lives ficam lá no YouTube, tá? Adoro suas dicas. Oi, Márcia, que bom! Eu tô aqui para isso. Estou rica com tantas informações, irei fazer tudo certinho. Muito obrigada. Olha, outra coisa importante. Outra coisa importante, gente, é organização, é planejamento, né? Não dá para você chegar em cima da hora para jantar e querer pensar o que você tem para comer. Não dá para você de tarde, não tenho o que comer, tô morrendo de fome, então vou pedir aí um iFood, comer uma bolachinha da minha amiga do escritório. Esquece, não vai rolar. Por isso que eu falo, gente, tem que ter rotina. Faz uma lista faz um cardápio mais ou menos semanal, né? Ou diário, como vocês querem. Eu acho semanal muito melhor. Eu faço com o meu paciente o cardápio individualizado. Vocês têm que começar. Quem não pode consultar com a doutora Roseli vai ter que fazer o cardápio, né? Faz o cardápio, aí você faz uma lista de compra, aí você vai criar um momento da sua semana para ir fazer suas compras, aí você organiza isso na sua casa, aí você pode muito bem fazer um pré-preparo, congelar algumas coisas, já fazer esse pré-preparo e congelar a sopa, congelar seu grão de bico, congelar sua lentilha, fazer mais peixe e congelar, fazer mais um frango e congelar. Isso tudo fica ótimo congelado. E você não tem nenhuma perda nutricional. Então, se você não tiver essa organização e planejamento, esquece, não vai ter bons hábitos alimentares, não vai ter sustentabilidade. Não adianta, não é comer um dia ou outro legal. Não, é comer todos os dias de forma adequada e aí uma vez ou outra comer errado. Aí beleza, você tem que fazer o contrário do que grande parte eu sei que faz, né? Que é uma pena. A Priscila fala: doutor, eu comecei a reposição estradiol e progesterona e engordei. Não foi por isso, a menos que você tenha feito uma reposição inadequada. A gente aumenta peso na menopausa? Sim, aumentamos. Falei que o nosso metabolismo cai de 5 a 10% em virtude da queda muscular e da queda estrogênica. Mas você não aumenta peso só porque está repondo o hormônio. Você só está pondo no teu corpo aquilo que você não faz mais. Então, se a quantidade for adequada e tem que ser individualizada, legal, né? Então, às vezes, o começo de uma progesterona, quando às vezes começa já numa dosagem muito alta, você pode inchar, mas isso é um começo. Então, por isso que eu te falei, ou não está sendo bem assistida, né? Ou você está aumentando por outras causas, tudo bem? Vamos lá, gente. Então, agora vamos pensar na suplementação. É um divisor de água também a suplementação combinada com a alimentação. E tem que ser individualizada, e tem que ser bem prescrita. Eu vou dar algumas noções para vocês, mas fazer autossuplementação não é legal, já falo para vocês. É muito complicado, eu estudo até hoje suplementações, não é uma coisa simples de fazer. Falo já para vocês que poucos médicos sabem fazer suplementação, tá? Assim como poucas nutricionistas, né? Mas a gente pelo menos tem um pouco mais, a nutricionista funcional, integrativa, tem um pouco mais de noção sobre isso, né? Ou diria muito mais de noção do que os médicos sobre suplementação de nutrientes. Então, cuidado com as redes sociais, com má informações. Eu não tô querendo dizer que eu sou a melhor, que eu sou a única, mas uma coisa eu garanto, eu tenho responsabilidade, tenho conhecimento para poder fazer prescrição, tá? De suplementação. E inclusive para fazer essa live, como eu falei para vocês, com segurança. Então, eu sei que muitas das minhas pacientes retornam ao meu consultório, às vezes já aprenderam a comer.
Elas não vêm aqui para dar continuidade à alimentação, que elas já sabem o que comer, como comer e sabem fazer suas flexibilidades. Mas para poder adequar a suplementação, de acordo com os exames laboratoriais, de acordo com a queixa, com a fase de vida que elas estão passando. Porque mesmo que você coma certinho todos os dias, que já é super difícil, ninguém é 100% certo. Só a questão da idade já interfere na absorção dos nutrientes. Você não vai absorver tudo aquilo. O nosso solo está com uma densidade hoje de concentração de nutrientes muito mais baixa. A gente está com solo pobre, né? A concentração de nutrientes que existia há 10, 15 anos atrás do mesmo alimento, hoje já é diferente. Nem todo mundo pode comprar orgânico. E às vezes, dependendo da fase que você se encontra, mais estressado, está na menopausa, sua necessidade aumenta. E pelo alimento eu não consigo suprir a necessidade. Então, por isso e por outras causas, eu tenho que fazer a suplementação, certo? Então, vamos lá. Que suplementos? Agora, 10 minutos para falar sobre suplementação. Que suplementos eu vou usar acima de 40 anos que não falta para minhas pacientes? É lógico que umas mais, outros menos, outros não vão entrar, outros vão entrar ainda além dos que eu vou falar. Mas vamos lá, gente. Não vai ficar sem minhas pacientes. Magnésio. Magnésio diminui a ansiedade, melhora sono, melhora a memória, melhora a energia, depende do magnésio que eu usar, melhora o intestino, não dá para ficar. Aí qual magnésio? Eu tenho uma live só de magnésio. Que quantidade? Depende da individualidade, tá? Vitamina D com K2, não vai ficar sem. Tem que ficar com vitamina D em níveis ótimos. O que é níveis ótimos de vitamina D? As 40, numa média de 40, 45, tá legal. Excelente, tem que estar K2 junto para colocar o cálcio para o osso. Outra coisa, magnésio nos exames laboratoriais tem que estar em média 2,1, tá? 2,2. Ômega 3, gente, também não vai ficar sem. Ômega 3, a gente tem N ômega 3, ômega de boa qualidade, né? Livre de metais pesados, o pote tem que estar escuro, tem que ter o selo de qualidade. Geralmente eu ponho 2 gramas ao dia, sempre com refeições para melhorar a biodisponibilidade do ômega 3. Tem ômega 3 hoje aliado a várias coisas, a cúrcuma, a astaxantina, a coenzima Q10. Enfim, gente, depende, se eu tiver algum problema eu já vou colocar um ômega adequado, mas tem que ser ômega de qualidade boa. Aliás, todo suplemento ou toma de qualidade boa ou não compra e não toma, que é melhor comer só direito, tá? Do que jogar dinheiro fora. Cúrcuma, também nenhuma mulher minha fica sem cúrcuma. Cúrcuma, gente, tem uma ação anti-inflamatória importante, melhora a microbiota, melhora a questão cerebral, diminui qualquer doença inflamatória que você venha a ter. Então, assim, cúrcuma, excelente, tá? Isoflavonas, vai depender muito. Se você faz reposição hormonal e não tem nenhuma queixa, ok, não preciso da isoflavona, né? A isoflavona a gente entraria mais como um fitoestrógeno aí, caso você não vá consumir pelo alimento. A gente tem aí já padronizadas e aí a quantidade pode variar muito, né? Então aí depende muito de cada paciente. Buster mitocondrial. Gente, buster mitocondrial, o que é? É um blend de nutrientes que vão agir sobre as nossas células, né? Dentro das nossas células a gente tem mitocôndrias que fornecem energia, que produzem energia. E aí elas precisam de coenzima Q10, de complexo B, de carnitina, de que mais? De ácido alfa-lipoico, de ferro, de várias coisas. Então por isso eu faço sempre um buster, que eu chamo um blend mitocondrial, para poder ajudar a mulher a ter mais energia, aquelas mulheres que vão treinar de manhã, que tem que trabalhar, então precisa disso tudo para poder te ajudar, sabe? Isso é fundamental, ainda mais nessa época. Então, coenzima Q10, gente, não pode faltar para você, mesmo que for só a coenzima Q10. Complexo B, maravilhoso, também dá mais energia cerebral, física. Não tenham B12 baixa, B12 baixa vai dar problema de memória, de cognição. Então a gente já tem isso na menopausa. Se a B12 estiver baixa, abaixo de 650 é baixa. Então tem que estar a média de 650. E a metilcobalamina é a forma que eu suplemento sempre sublingual.
tá? Metilfolato, que é a B9, excelente para a parte da memória, para quem tem ferritina baixa, é super importante para formar hemoglobina, para dar energia. A biotina não é só para queda de cabelo, que é a B9, super importante também, mas também ajuda para a questão energética, para a questão da função mitocondrial que a gente fala. Ferro não pode estar baixo, ferritina abaixo de 70 é ruim para imunidade, para energia, para cognição, para saúde da tireoide. Olha aí, gente. Ferro, e às vezes ferritina tá 50, tá 35 e tem gente achando que tá boa. Ai, meu Deus do céu. Carnitina, excelente fonte de energia e anti-inflamatória, né? A taurina, maravilhosa para energia. Creatina, não fique sem creatina. Cognição, desempenho físico, manutenção de massa magra. E aí, logicamente, eu preciso falar do resveratrol, principalmente para uma função para quem tem doença cardiovascular, para a parte circulatória, que tem anticancerígeno, vitamina E, que evita a displasia, também com baita antioxidante, a melatonina, que não tem ação só sobre o sono, mas também com poder neuroprotetor, colágeno, eu dou colágeno proteico, então cuidado, é importante para suprir a necessidade de proteína ao dia, o colágeno tipo 1, que é o hidrolisado, 10 gramas ao dia, porque para fazer sustentação de pele, de cabelo, de unha, de articulação, que é o colágeno hidrolisado, e o colágeno tipo 2 para quem tem problemas de articulação. Posso tomar os 3 juntos? Pode. Se eu tiver que ter os 3 juntos, eu faço uso dos 3 juntos. Né? O ácido hialurônico junto, por causa da hidratação, que é bom e importante. O whey protein, se você puder consumir, que não te der empachamento, você pode consumir. O whey protein, gente, ele aumenta GLP-1, que é a mesma coisa que as canetinhas fazem, ele dá saciedade, além de aumento de massa magra, né, do mTOR que a gente fala, aumenta a sua massa muscular, lembra disso, faz reparo no músculo, dá hipertrofia, ele também faz isso, ele te dá saciedade. Às vezes eu uso meia dosinha, quando eu quero que melhore a saciedade, antes do almoço, antes da janta. E de noite, não quero jantar, faz um shake de whey, também fica ótimo, com uma bebida vegetal, com uma fruta, um abacate aí associado. Dentre as gorduras boas, pode colocar abacate também, é excelente para mulher na menopausa, tá? Muito bom. Então, esses são os suplementos muito importantes, muito importante. Mas como vocês podem ver, não é tão simples assim a gente prescrever, e sempre marcas boas, né? Uma Pura Vida, Vitafor, Sanavita, Nutrify, Trusurce, Central Nutrition. Então eu não tô com o rabo preso com ninguém, né? Sem nenhum interesse, né? Mas são marcas reconhecidas, né? Como eu falei para vocês. Geleia Real, bacana. Maca também pode ser uma boa estratégia para dar energia. Própolis para imunidade. Alguém me perguntou sobre o fenogrego, a miquiarote, é isso? Fenogrego auxilia muito a aumento de testosterona, que melhora a libido, melhora a massa magra. Eu gosto também, o tribulus terrestre, mas o fenogrego eu gosto mais ainda. Então, chás para libido, gente, eu uso mais essa questão do fenogrego, não tem um chá para libido. E, aliás, a gente tem que pensar que a mulher precisa estar bem, tá se sentindo bem, com a autoestima bem, ter um parceiro que é estimulante também, né? Um relacionamento adequado, tem que estar emocionalmente equilibrada para poder também ter um libido. Não é só ter testo alta, não, tá? Ou hormônios adequados. A gente precisa de tudo isso, né? Um ambiente que favoreça, um relacionamento que esteja adequado, a gente se sentindo bem. É ou não é? Homem é mais racional, a gente é muito mais emotiva, e tudo isso influencia para você poder melhorar o seu libido, né? Não vamos esquecer disso. Ju, já te respondi essa questão da fadiga e outras coisas importantes, gente. Qualidade de sono, exercício físico, fazer aquela rotina de sono. Eu tenho live só de sono aí, exercícios fundamental, e controle de estresse. Então isso é demais, né? Acho que é tudo um conjunto que vai te melhorar.
Bom, importante, gente, a menopausa não é o fim de nada, é um começo de uma nova história, de uma nova fase, que a gente vai ter que aproveitar ao máximo essa maturidade, a experiência da vida que nós adquirimos ao longo dos anos. Eu não quero que vocês sintam-se assim que estão no fim, né? Todo mundo fala ladeira abaixo, ai doutora, eu tô ladeira abaixo, tudo ruim. Não pense assim, pensamento positivo, é uma fase, vai passar e você vai aproveitar tudo de bom, mas precisa ter esse olhar que eu tô dizendo, tá? Então, é importante sempre fazer um acompanhamento individualizado. Eu tenho todos os meus contatos lá no Instagram, na bio do meu Instagram. Vocês sabem que eu faço sempre matéria, posts, conteúdos para poder dar dicas para vocês, mas fora esses conteúdos, passando em consulta, fazendo uma avaliação presencial ou online, por isso que não tem mais distância que nos afastem de ser acompanhado, vocês vão ter todo um tratamento individualizado, logicamente, né? Eu tenho um plano trimestral aqui que eu também ajudo muito as pacientes com menopausa com esse plano, que tem já um custo especial. Tem os e-books lá, que também lá no meu site, que vocês vão ver lá na minha bio, acessando ali, que também podem ajudar com outras e outras receitas. Tem e-book de emagrecimento, de menopausa, de sopas, de sucos, enfim, uma série de e-books. Tem a coleção completa desses e-books com preço bem reduzido. Então, quer dizer, tudo isso para poder ajudá-las ao máximo. E para essa live ficar hoje gravada, eu vou ter que parar agora. Se eu não respondi sua pergunta, pode me encaminhar. Um beijo, gente. Boa noite. Espero ter ajudado.